Fala Resistência, começando aqui nosso episódio de número 107. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e que às vezes é muito negligenciado no meio cristão: a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu já sou salvo por Cristo, por que eu deveria me preocupar com essa tal santificação? É possível ser um verdadeiro cristão negligenciando algo tão importante? A santificação na minha vida é um processo da minha responsabilidade ou de Deus? Como experimentar a verdadeira santificação? Isso e muito mais nesse episódio. E hoje aqui para bater esse papo comigo aí temos aí dois sócios fundadores do RP. O primeiro deles aí, meu grande amigo Edivaldo. Fala aí, Ed. Fala aí, Rodrigo Oliveira, Rodrigo Muniz. Como é bom estarmos juntos aqui, os Rodrigos, né? Como é bom sempre estar junto com os irmãos aqui, compartilhando um pouco, né? Trocando experiências aqui, e sempre fico feliz e alegre em receber esse convite para participar das gravações, e espero que você que esteja nos ouvindo seja edificado também. Amém. Com a gente aqui também mais um amigo aí, daqueles que a Bíblia chama de mais chegado que um irmão, Rodrigo Muniz. Fala, Muniz, seja muito bem-vindo. Amém, amém. Obrigado aí por essa oportunidade, por esse convite. Obrigado pela deferência aí também, né? Vocês também são amigos mais chegados que irmãos, né? Mesmo com todas as adversidades aí, né? Todas as dificuldades, Estamos juntos aqui para compartilhar um pouco aí da palavra do Senhor e nos deleitarmos, né? Naquilo que o Senhor tem para nossas vidas aí, no nome de Jesus. Eu creio sim. Muito bom, cara. Você falou da questão da deferência, cara. Você viu que eu sempre te apresento como Monite. E Monite é um apelido exclusivo que você tem. Acho que só eu te chamo assim. Só você mesmo, né? É um apelido carinhoso, cara, entendeu? Legal, hein? Sem falar no fato de que acho que ninguém mais me chama de Muniz. Olha aí. Só fui Muniz na época do exército, olha, da Marinha. Eu servi na Marinha, junto com o Edivaldo também serviu na Marinha, né? E fora disso, mas aí mesmo na Marinha, depois de um tempo eu mudei de Muniz, mudei para Araújo. E só foi um períodozinho ali de 4, 5 meses só. E dali pra cá, ninguém me chama de Muniz a não ser você mesmo. Eu e os milhares de ouvintes do RP que te conhecem como Muniz. Pois é. Tá certo. É um prazer ter vocês aí, cara. Toda vez que eu tô com vocês, cara, eu me lembro do primeiro episódio do RP, né? Que tinha nós três, mais o Vaguinho, né? Legal, né? Você acredita que quando eu tava olhando pra pauta e vendo lá o número 107, né? Aí eu me veio na cabeça assim, cara, faltam 13 programas, né? 13 episódios para completar 10 anos de RP, né? Verdade. Rapaz, como passa rápido, né? 13 episódios, pouco mais de um ano, né? Só. Novembro de 2024 a gente faz 10 anos aí no ar, cara. Né? Que bênção, né? Tem que programar um programa especial aí, cara, né? Pra você... 10 anos, cara, é muito tempo, né? Exatamente. Se Jesus não tiver voltado até lá, né? É, verdade. Galera, antes da gente começar, só queria falar com você que está ouvindo a gente. Às vezes, vocês estão ouvindo a gente aí, parece que tudo acontece às mil maravilhas, a gente marca no dia e funciona, a gente grava e tal. Mas a verdade é que não é assim, né? A gente tem as nossas lutas aqui, um dia dá problema na internet. Às vezes a gente precisa remarcar uma gravação 2, 3 vezes, né? Para que chegue o dia que todo mundo consiga estar gravando ali e tal. E a gente tem esses imprevistos, mas a gente procura fazer o melhor para soltar o RP aí todo dia 20. Hoje a gente teve um problema lá com a captação de áudio do Muniz, e você que já ouviu a introdução aí, você vai ver que deu uns puffzinhos ali no microfone. Então, assim, por respeito a você que está ouvindo a gente, pode ser que ao longo do programa você escute uns ruídos, uns estalos ali e tal, que talvez a gente não consiga tirar na edição sem atrapalhar o conteúdo do que a gente está falando. Tá bom? Então, assim, a gente vai tocar esse programa aí da melhor forma possível, e eu peço a tua compreensão aí se não ficar do jeitinho que você está acostumado a receber o RP aí. Beleza? Vamos lá então, galera, vamos começar aí a pensar sobre a questão da santidade, né, ou santificação.
Indo para a Bíblia, cara, o texto lá de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 14, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, assim, a gente poderia trazer aí um monte de outros textos, outras referências, bíblicos ou não, né, de outros autores e tal, que vão falar sobre a santificação, né, que é esse processo que ocorre na vida do cristão, do verdadeiro cristão. Então, para a gente começar aí, e pensando em, de repente, alguém que não está habituado com o tema, vamos voltar ao básico, né, e pensar nessa introdução. O que é essa tal santificação? A santificação é um processo no qual, após a nossa conversão, né, após o momento em que Cristo entra nas nossas vidas, nós começamos esse processo de separação, né? É como se Deus nos tirasse de uma posição e nos colocasse em outra posição, ou seja, a partir do momento que há essa conversão, essa transformação, essa mudança de vida, né, nós passamos para após o processo de regeneração, né, você tem o processo de justificação, né, que Deus nos justifica, é uma palavra jurídica, né, que significa uma absolvição dos nossos pecados, né, da nossa culpa, né, perante a ira do próprio Deus, né, e Ele nos regenera, também um processo que Deus faz em nós, de regeneração, e aí entra um processo que começa a nossa vida e só vai terminar quando estivermos com o Senhor na glória, que é essa santificação, né, essa separação. Sim. Quando eu passo, a partir desse momento, ser separado para Deus. E aí é um processo progressivo. E na nossa trajetória de vida, às vezes é lento para algumas pessoas, às vezes é um pouquinho mais rápido, né, para outras, mas é um desenvolvimento em que a gente vai ficando mais parecido com Cristo. E no meio dessa caminhada, né, há um combate na nossa vida cristã contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio eu, contra os nossos sentimentos, a nossa posição de ser humano. A santificação é esse processo que a gente vai enfrentando desafios e obstáculos na vida cristã. A gente deixa de fazer algumas coisas que nós fazíamos na vida antiga, e porque somos separados para Deus, a gente começa a tomar outros posicionamentos na nossa vida. As nossas decisões passam a ser decisões e posicionamentos pautados na palavra revelada de Deus, né? Então a gente tem um processo interno que o Espírito Santo vai trabalhando em nossos corações e a gente começa a perceber que algumas coisas que nós fazíamos não vinha da parte de Deus, não agrada a Deus, e a gente começa aí, juntamente com a palavra de Deus, uma caminhada nova, e a gente começa a tirar de nós todo essa bagagem que nós tínhamos, que nos impede de ter uma vida mais próxima de Deus. Eu não sei se eu consegui, assim, trazer uma explicação tão não, mas bem boa, cara. Enfim, é um processo. E é claro que há coisas que estão nesse mundo que vão fazer com que a gente perca essa conexão com Deus. E uma delas é o pecado, né? E esse pecado faz com que a gente não, no meu entendimento, não perca a salvação, mas a gente se desconecta com Deus. Então a santidade é esse processo que faz com que a gente fique mais parecido com Cristo e que a gente fique mais conectado com Deus. E é engraçado que você fala assim a questão das lutas, né, das dificuldades, porque há um combate, né? Você passa a olhar para a vida de outra forma, você passa a enfrentar situações de uma forma, de repente, diferente do que você enfrentava antes de conhecer a Cristo, né? Talvez as escolhas que a gente fazia, pelo menos deveriam ser diferentes, né? Mas, enquanto você falava aí, eu pensava no aspecto interno, porque muitas vezes essa luta, colocar em prática aquilo que a gente aprende na palavra, ser mais parecido com Cristo, é lutar contra a minha própria vontade, contra o meu próprio desejo. Acho que talvez que seria muito mais fácil lidar
com os problemas externos do que com aquilo que a gente é, né? Nascidos em pecado, carregando essa natureza aqui dentro, sim, com o Espírito Santo habitando na gente, rodando um novo software dentro dessa máquina, mas o velho homem, a nossa natureza ainda está ali dentro, né? E é o que você falou, até o último dia a gente vai carregar essa luta interna, né? Entre fazer o que é a nossa vontade e fazer a vontade de Deus, né? Acho que isso está bem ligado ao processo de santificação, né? Exatamente, né? Porque a nossa velha natureza, os nossos desejos, porque assim, muitas vezes a gente põe culpa nas coisas externas, nas exteriores. O próprio diabo, evidentemente, ele tem a sua ação, mas a gente tem uma luta interna muito maior, né? Desejos que nós temos, né? Vontades que nós temos, e esses desejos e essas vontades têm que ser submetida à vontade de Deus, né? Pensamentos que passam na nossa cabeça que a gente precisa levar cativo a Cristo. O próprio Jesus vai dizer que aquele que quer vir após mim, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo, né? Então, negar a nós mesmos não é algo fácil. É claro que a gente tem aí esse software, né, rodando em nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nessa caminhada, mas nós temos uma participação nisso, não é automática, essa santificação não é automática. A regeneração, a justificação aconteceu, né? Hoje eu estou conectado com Deus, hoje eu entendo que o Espírito de Deus, né? Nós temos o testemunho interno do Espírito Santo, né? Romanos 8 fala isso, que o Espírito de Deus comunica com o meu espírito, e eu entendo que há um Deus e Pai, que é meu Pai, e eu passo a sentir essa filiação, que eu sou filho a partir de então. Mas também nós temos aí uma participação nesse processo, por quê? Porque nós temos que nos separar para Ele. E aí nós lutamos contra nossos desejos internos, de fazer coisas que Deus não quer que nós façamos, né? Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, né? Eu posso todas as coisas, posso fazer de tudo, mas nem todas elas edificam. Então a gente passa a ter a palavra do Senhor e Cristo como nosso referencial. E talvez as perguntas que nós devemos fazer é: o que Cristo faria no meu lugar? Eu sei que isso não é algo fácil, porque o pecado que está no nosso coração, e dependendo do nosso grau de intimidade com Deus e de dieta espiritual que a gente tem com Deus, né? Se nós não estivermos praticando isso na nossa vida diária, a possibilidade de nós nos afastarmos de Deus e de pecarmos, ela é muito grande, embora o pecado precisa ser, de fato, um acidente de percurso na nossa caminhada. Mas quando ele é algo muito... assim, a gente peca constantemente, aquele mesmo pecado de estimação. Rotineiro, né? Rotineiro, e a gente não consegue sair daquilo porque algo a gente está fazendo de errado. E aí entra essa questão da santificação. Eu preciso estar mais próximo de Cristo. Como? Lendo a palavra, orando, algumas vezes jejuando. Então, fazendo essas dietas espirituais todos os dias. Paulo vai dizer, aquele que pensa estar em pé, toma cuidado para não cair, cuide-se para que não caia. Não, o fato de pensar estar em pé, né, de alguma forma já é talvez uma arrogância nossa, né? Então a gente precisa desenvolver em nós essa santificação. Você, Muniz, concorda, discorda, acrescenta? Como é que você pensa aí a questão da santificação? Então, eu concordo e gostaria de acrescentar algumas coisas, né, em relação a isso, mas eu queria lembrar, né, eu gosto sempre de lembrar quando eu estou me preparando para participar do podcast, eu gosto sempre de lembrar daquela frase que a gente tinha na vinheta, né, na antiga vinheta, né, que era vida cristã sem religiosidade, né? Tá na logo do RP lá ainda. Isso, nisso. Aí eu fico sempre pensando nisso, né? Porque um dos focos, um dos objetivos nossos é tentar levar o nosso ouvinte a observar a sua vida cristã, né? E o que ele tem feito sem compreender o que está fazendo. Eu penso que a religiosidade
ela vem quando a gente faz alguma coisa no reino de Deus sem compreender exatamente por que nós estamos fazendo aquilo, ou pelo que nós estamos fazendo aquilo, né? A gente faz porque todo mundo faz. Ou compreendendo de forma errada. Ou compreendendo de forma errada. Mas a gente faz porque todo mundo faz, a gente faz porque o pastor diz que é para a gente fazer, ou o nosso discipulador nos ensinou a gente fazer daquela forma, mas a gente não entende exatamente porquê daquilo. Então, eu fiquei pensando em relação a isso, que a santificação ela tem vários porquês, né, de ela acontecer. Não é só porque a gente precisa, eu sou santo porque eu preciso ser santo. Não, por que isso? Porque sim. Quando o Ed falou a respeito do processo, né, de justificação, o processo de regeneração, dentro desses processos que a gente vai vivendo, existem elementos ali que vão motivar a santificação em nós, né? Por exemplo, e aí é importante a gente entender, e aí eu não poderia deixar de citar aí o livro do Estudo do Sermão do Monte, né, do Lloyd Jones. Atualmente eu estou envolvido num projeto aqui, pessoal, em que eu estou revivendo as bem-aventuranças, né? E aí isso está muito fresco na minha cabeça novamente, aquela questão de que para eu poder passar por esse processo, né, de conversão, por esse processo de transformação à imagem de Jesus, né, eu preciso passar por um processo de esvaziamento primeiro, né? De reconhecer que eu não sou nada diante do Senhor, reconhecer o poder que o pecado tem sobre a minha vida. É um bom ponto a ser tocado, né, cara? Sem querer te cortar, porque a religiosidade que você estava citando, a percepção errada, né, do nosso relacionamento com Deus, ou de quem nós somos nessa história toda, faz a gente acreditar que a gente é melhor do que é. Como o Edivaldo falou, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então a gente se veste às vezes de uma chamada assim, vamos dizer assim, uma capa de religiosidade, sim, né, que faz a gente parecer que a gente é melhor do que é, que a gente tem mais força do que tem, que a gente depende menos de Deus do que a gente, na verdade, deveria depender, né? Mas segue. Exatamente. Então, é essa percepção que acaba faltando, né? A percepção do quão danoso é o pecado e que ele permanece na nossa natureza humana. Sabe? É essa percepção desse dano que o pecado causa que vai gerar em mim o choro, o lamento, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E vai gerar esse lamento, esse pesar, né? Pelo pecado, que vai me levar à mansidão, que já é um resultado do agir do Espírito Santo, né? A partir dessa compreensão acerca do pecado, a partir dessa humilhação diante do Senhor, dessa submissão ao Senhor, que vai me levar à mansidão. E essas 3 primeiras bem-aventuranças, elas vão me levar a ter fome e sede de justiça, né? Então eu vou ter necessidade, eu vou buscar com muita necessidade, porque se assemelha a fome e sede, né? Eu vou ter fome e sede de justiça, que aí no caso não é de justiçamento, mas é justiça de santidade, né? Justiça de retidão. Então, por que eu tenho essa necessidade de retidão? Porque eu percebi o quão sujo eu estava, eu percebi o quão caído eu estava, e isso então me leva a buscar a justiça, me leva a buscar a santidade, né? E aí essa busca, ela começa então a ter alguns resultados, que aí vem as outras bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque eles alcançarão misericórdia. E por que eu alcanço misericórdia? Porque um dia eu reconheci que eu era pecador e precisava de perdão, me arrependi do meu pecado, e por isso então agora eu exerço misericórdia em relação ao meu próximo, né? E aí vem a bem-aventurança seguinte, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E isso tem uma conexão direta com o meu lamento lá atrás pelo pecado, né? Com o choro pelo pecado. Então, nesse ponto em que eu chego de estar limpo de coração,
é o ponto em que a regeneração ela já está operando em mim, né? Eu fui justificado, foi imputada justiça sobre mim, eu fui remido, né? A pena que havia sobre mim foi remida, né? Porque um dia eu criei, me arrependi dos meus pecados. O favor de Deus foi restaurado em direção a mim, né? A comunhão com Deus, que antes ela tinha sido rompida, quebrada, agora ela foi restaurada, sabe? E sobre mim foi imputada a justiça. E esses benefícios da remissão, da restauração do favor, a imputação da justiça, o que eles vão fazer sobre mim? Eles vão me conduzir a uma vida justa. E aí, por que eu estou fazendo dando essa volta toda? Por quê? Porque de repente o ouvinte pode estar pensando assim, tá, mas por que eu preciso ser santo? Né? Por que uma pessoa pode necessitar de ser santa? Ela necessita ser santa por causa desses benefícios que ela recebeu através do perdão, através da graça de Deus, por meio da fé que ela manifestou no Senhor Jesus, e ela, por causa disso, se arrependeu dos seus pecados, entendeu a sua condição e lhe foi imputada justiça, né? E aí agora ela vai, então, sentir essa necessidade de caminhar numa vida de justiça, que é o resultado dessa justiça que vem pela fé, né? Por quê? Porque agora eu tenho a certeza de que eu vou ser poupado no dia da ira vindoura, né? Deixou de ser objeto da ira de Deus, né, cara? Exatamente. Ou seja, eu tenho uma certeza de que eu vou ser glorificado por Deus, sabe? E aí, como o Edivaldo falou, vem o processo da regeneração, né? Que do lado de Deus é Deus mudando o nosso coração. Mas do nosso lado, soa como uma conversão, uma mudança de direção. Ou seja, eu estava indo numa direção e agora eu virei 180 graus, é uma conversão. Eu virei na outra direção oposta à do mundo, né? Porque você passou a enxergar coisas que você não enxergava. Pronto. Você passou a ter percepções, conhecimento que você não tinha. Perfeito, né? Isso, pronto, perfeito. Eu agora entendo para onde eu estava indo e agora o Senhor ele vai ele vai me convertendo, né? Ele vai mudando o meu coração, né? Agora, é muito importante, e eu acredito que o Edivaldo vai concordar comigo, que essa conversão, essa regeneração, ela acontece na nossa alma, né? No nosso interior, mas ela não muda a substância da nossa alma. Ou seja, a gente continua convivendo com uma natureza caída dentro de nós. Enquanto nós não formos glorificados, que é o fim, né, do processo, que é o da glorificação, enquanto nós não formos glorificados, a gente ainda convive com essa substância contaminada pelo pecado. E aí a regeneração ela vai operando justamente o quê? Para ir substituindo na nossa alma essas substâncias que são malignas, vamos colocar assim, por aquelas que vão agradar ao Senhor, por aquelas que vão nos conduzir em justiça, né? Nas disposições da nossa alma, nos princípios que a gente carregava dentro de si, que a gente tinha alguns princípios malignos, sim, mas tínhamos, né? Princípios dentro de si, gostos malignos, hábitos malignos, né? Que subjugavam a nossa vontade. A nossa vontade estava submissa diante dessas vontades, vamos botar assim, desses gostos, né? E o que o Senhor vai fazendo? Ele vai colocando vida, ele vai comunicando vida. A regeneração é esse processo de comunicação de vida, aonde só havia morte antes. Então entenda, você que está ouvindo, né, esse podcast, você só pode entrar e viver esse processo de santificação real, tá? Não a pseudo-santificação, que a gente vai tratar mais para frente. Mas a santificação real você só consegue viver se você passou por esse processo de arrependimento, confissão de pecado, de fé, né? E aí, que é a conversão, né? Exatamente, o processo da justificação. Então, eu queria ler aqui um trecho da palavra que está em 2 Pedro, capítulo 1, né, versículo 4,
que diz assim: e por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então, essas grandes e preciosas promessas que agora a gente recebe nesse processo de regeneração, são elas que nos capacitam, que nos permitem a viver, a abandonar essa corrupção, a escapar da corrupção e viver essa natureza divina que antes a gente não tinha, né? Que são o que a gente vai chamar de meios de regeneração que o Senhor vai operando em nós, né? E aí, nos resultados que a regeneração opera na gente, que a gente vai vencendo as tentações no dia a dia, né? Vai vencendo aquelas coisas que a gente antes não conseguia suportar a tentação e agora a gente já consegue, né? Eu digo mais, às vezes a gente vivia buscando a tentação, né? Pois é. Buscando aquilo que é pecaminoso servia como estímulo. Né? Exatamente. Então a gente começa a vencer as tentações, sabe? Por quê? Porque agora o Edivaldo falou uma coisa fantástica em relação ao privilégio de ser filho, né? Que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos. Isso é um privilégio, a gente recebe o privilégio de filho, né? Eu antes era criatura, agora eu sou filho. Nossa, isso é maravilhoso para nós, né? Isso nos anima, isso nos empolga na direção do Senhor, sabe? Antes a gente era abandonado, agora a gente passa a ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, né? Que mesmo capítulo lá que ele citou de Romanos 8 fala, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Sim. E aí, olha que interessante, as nossas atitudes mudam. Porque agora, se a gente ler lá 1 João 5,1, vai dizer que agora a gente consegue amar os nossos irmãos. Ainda em 1 João vai dizer que a gente ama, agora a gente consegue amar a Deus. A gente passa a ter amor, carinho pela palavra de Deus, que antes a gente desprezava, mas agora a gente começa a ter amor pela palavra. E mais interessante do que isso, a gente começa a amar pessoas que a gente nem tinha proximidade, que são os nossos inimigos e as pessoas perdidas ao nosso redor, que antes, tanto faz como tanto fez, elas passavam despercebidas e a gente nem dava conta de quem elas eram. Agora elas passam a ter importância para nós. E aí, percebam, eu falei de 5 atitudes aqui. Todas elas envolvem o quê? Amor. Olha que interessante. Todas elas envolvem amor. Tá? Então, é esse processo, e eu não podia deixar de falar, né, complementando o que o Edivaldo falou, é esse processo de regeneração pelo qual a gente está passando, em que o Senhor está comunicando vida dentro de nós, né? Assim como a justificação, que é esse status jurídico, né, como o Edivaldo falou, que o Senhor imputa sobre nós, são esses 2 momentos, né, concomitantes, vamos dizer assim, que vão gerar dentro de nós essa fome, esse desejo por viver a santificação, por viver uma vida reta, uma vida justa, né, com o Senhor. Cara, dentro desse do processo de salvação do homem, né, quando a gente olha para a palavra, né, da obra de Deus na vida da gente, né, eu penso que ela não se resume somente ao fato de que nós fomos salvos, né? Obviamente é muito bom ser salvo e tal, mas se fosse assim, Jesus morreu por mim, pagou o preço, estou salvo, está tudo certo, eu vou viver do jeito que eu quiser, viver minha vida, que eu já estou salvo. Mas quando a gente olha diversos textos nas Escrituras, e isso está dentro do que vocês já falaram, né, de forma mais explicada, mas 3 coisas são necessárias para a nossa salvação, ou estão envolvidas nesse processo de salvação: justificação, regeneração e santificação. Não somos justos por nós mesmos, somos justificados por Cristo, por Deus. A regeneração, o Espírito Santo habitando na gente, e isso, como o Nis acabou de falar agora, mudando o nosso olhar para a vida, para a nossa existência. E a santificação, que é um processo que nós
talvez posso dizer assim, talvez a gente tenha que nós colaboremos com Cristo, porque exige alguma coisa da minha decisão, da minha vontade. Eu não sou possuído pelo Espírito Santo e ele me usa como um robô para eu fazer o que ele quer. Ao contrário, né, a nossa vontade, como o Muniz disse, né, a nossa alma, ela é preservada nesse processo. Né? Mas eu penso aqui que não quero julgar, né, quem vai para o céu e quem vai para o inferno, não cabe a mim dizer isso, mas eu penso que um verdadeiro cristão, alguém que se considera um verdadeiro cristão, que falte nela alguma dessas três coisas, ele não pode ser considerado um verdadeiro filho de Deus. Né? Se não houver justificação e regeneração, cara, não há nada. Né? Ele não nasceu de novo. Exatamente. Né? Mas se a santificação não faz parte desse bolo, eu não posso ser considerado um verdadeiro filho de Deus, né, cara? E arrisco dizer que quem for achado por Deus nessa condição, naquele último dia, não vai ser glorificado, não vai ser salvo. Lá em Mateus 7, Jesus está dizendo assim que toda árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz frutos maus. Né? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem vice-versa. E ele fala que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nós somos conhecidos por aquilo que a gente produz através da nossa vida. E ele segue dizendo assim, olha só, nem todo aquele que me diz Senhor, 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 né, que clama a Ele, que busca a Ele, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, assim, falar em nome de Deus, expulsar demônios em nome de Deus, fazer milagres em nome de Deus, talvez, não salva ninguém, cara. Né? Que dirá frequentar a igreja, né? Dentro daquilo que o Muniz estava falando, da questão da religiosidade, que faz a gente assumir uma postura que externamente aparenta ser de alguém que serve a Deus, mas lá no seu coração, cara, a gente é mau. Né? A gente tem práticas ruins e Deus conhece o coração de todos nós. Né? Então, assim, esses rejeitados, né, que eu falei do texto agora, falavam em nome de Deus, né, cara, mas viviam na iniquidade. Né? Iniquidade, o Chico uma vez trouxe isso no programa, né? Contrário de equidade. Equidade é justiça, é agir com imparcialidade, é viver uma vida de retidão, é proceder de maneira honesta. Então, essas pessoas viviam na iniquidade ao mesmo tempo que elas diziam que eram servos de Deus. Então, assim, a gente acolhe no coração da gente a justificação, né? Não sou justo por mim mesmo, fui justificado por Cristo. Nós acolhemos a regeneração, né? A liberdade para o Espírito Santo atuar na nossa vida, mas é preciso lembrar que a gente precisa buscar a santificação, sem a qual não verei o Senhor. Né? Não dá para a gente simplesmente colher dos frutos daquilo que Deus faz e abrir mão da nossa responsabilidade e viver uma vida longe do Senhor. Né? Eu queria acrescentar, né, você está falando, aproveitando o gancho, que os meios que o Senhor usa para nos regenerar são muito determinantes daquilo que acontece na nossa vida. Por quê? Porque na conversão, você diz. Né, não só na conversão, mas na própria santificação. Por quê? Porque quais são os meios que ele utiliza? Primeiro, a vontade dele, né, que ele já manifestou, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, tudo bem. Mas o meio que ele encontra hoje para transmitir vida para nós é através da palavra, né? E através dos ministros também da palavra, né? Então, muitas vezes eu penso que a pessoa ela pode sim ter tido uma experiência de conversão e tal, e pode ser que ela não esteja recebendo a instrução da palavra correta, não esteja chegando a ela esse meio de regeneração, né, que é a palavra de Deus, de uma maneira sadia, de uma maneira correta, para que ela possa, para que a santificação ocorra na vida dela. Então ela está como aquela terra sufocada, vamos dizer assim, né? Aquela semente sufocada, vamos dizer assim, que não consegue frutificar, que não consegue avançar.
ela é uma boa terra, ela é uma terra que tem potencial para produzir a 30, 60, 100 por um, mas ela não recebeu, a palavra não consegue frutificar no coração dela. Então é importante a gente pensar isso, que de repente ela pode não estar sendo devidamente instruída dentro da palavra de Deus, e isso sirva, ou ela mesmo não lê a palavra, ou de repente ela mesmo não está sendo instruída, que é o caminho pelo qual o Espírito Santo vai, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, né? Então, se a pessoa ela precisa de que ela conheça a palavra, para que o Espírito faça ela lembrar da palavra, no momento em que ela está passando por esse processo de santificação, como que ela vai lembrar se ela não aprendeu o que ela deveria aprender? Então, é muito importante, se você que está ouvindo a gente é um ministro da palavra, como está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, é importante você entender, meu irmão, minha irmã, você tem um papel fundamental na vida dos irmãos na congregação, que é de prepará-los para realizar a obra de Deus. É o que está lá em Efésios. Quando você lê lá, qual é o propósito dos dons ministeriais, né, que o Senhor derrama, é para preparar os santos para a obra. Então, se de repente você não está levando a instrução adequada para a congregação, o que pode acontecer? A congregação não avança nesse processo de santificação por causa dessa deficiência de aprendizado, vamos dizer assim. E se você que está ouvindo também percebe, sente, caramba, eu poderia estar avançando mais, eu poderia estar numa vida, mas você sente que a tua vida de repente está amarrada, vamos dizer assim, né? Não estou falando de amarração espiritual, não é isso não, mas amarrada no sentido de que eu não consigo frutificar no reino, eu não consigo experimentar coisas novas do Senhor na minha vida, novidade do Senhor. Por quê? Porque talvez você esteja com essa deficiência da palavra de Deus. Então é importante você procurar uma orientação sadia a respeito da palavra, para que isso possa se tornar real na tua vida, esse processo de santificação. A gente também precisa dizer aqui que a santificação tem um sentido escatológico também, né? Que a santificação é um processo que não vai encontrar a sua perfeição nessa vida, né? A gente, evidentemente, saber dessa informação não quer dizer assim, então eu vou deixar de me santificar. Não é isso. Mas a perfeição, né, ela só vai se dar de fato, né, a conclusão só na glorificação futura, quando Deus completar em nós essa obra iniciada, como diz lá em Romanos capítulo 8, né, versículos 29 e 30. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, esse processo de santificação perfeita, né, não é nessa vida, né? A consumação dessa santificação, né, ela vai se dar na eternidade. Né, vamos ter aí um aspecto espiritual e outro físico. Né? O espiritual é que a nossa alma, né, a regeneração da nossa alma após a morte. Né? E o físico, quando Cristo voltar em sua glória e ressuscitarmos em um novo corpo glorificado. Então, assim, a santificação será total. Nessa vida, a gente caminha na direção de Cristo como varão perfeito, como nosso alvo, né, de perfeição, mas de fato, né, nós não vamos encontrar a plena santificação nessa vida. Agora, como o Muniz bem falou, né, e você ratificando aí, vários textos da palavra do Senhor vai nos exortar a essa santificação. É buscar isso, né? Buscar isso, e como o Muniz falou, né? A partir do momento que nós temos uma submissão a Deus, né, nós temos aí o prazer de fazer a sua vontade. E a gente vai usar os meios que Deus vai nos fornecer para esse aperfeiçoamento, né? Então nós temos aí várias recomendações da palavra de Deus para que cresçamos, desenvolvamos a nossa fé, né? Nos santifiquemos, né?
Então, há textos, né, que vai dizer, olha, né, que a gente tem que buscar isso. Então, não é automático, como eu falei, a gente precisa buscar, né, temos que nos santificar na verdade, né? Enfim, esse ato completo só se dará quando toda a obra da redenção de Deus estiver completa. Você usou uma expressão lá no começo que eu acho que é muito boa para a gente ilustrar isso. Ser santo é ser mais parecido com Jesus. Uhum, exatamente. Né? E a gente vai ver na Bíblia Jesus que nunca pecou. Há possibilidade da gente alcançar isso? Não, né, cara? Mas não exclui o fato de que você deve continuar a buscar a ser mais parecido com Jesus. Uhum. Tem um livro muito conhecido que diz Em Meus Passos o que faria Jesus, não é isso? Uhum. É um livro antigo, Eu né? nunca li, mas mas a expressão, assim, o título dele é bem conhecido. É do Max Lucado, se eu não me engano, né? Eu acho que não, hein? Não é não? Eu acho que não. Depois, se alguém não confere na internet para mim aí. Mas eu acho que isso define muito bem, né? E tem uma coisa que eu sempre falo, eu devo ter falo isso na escola dominical, devo ter falado aqui no ar, que perfeição não é pré-requisito para salvação. Então, quando eu digo assim, acredito que se faltar dentro do processo da salvação, da regeneração, da justificação e da santificação, faltar algum desses itens, a pessoa não vai ser salva, eu não quero dizer no sentido de alguém que, como o Muniz falou, e com propriedade, de alguém que, de repente, está ouvindo a respeito de um Jesus dentro de uma igreja que não é o Jesus da Bíblia. E falta conhecimento, não nesse sentido, mas no sentido de que alguém que se considere um cristão, que se considere um convertido, mas que não está nem aí para a vontade de Deus. Entende? A minha vontade é que prevalece. E poderia dizer que seria estranho a gente olhar para a vida de um cristão que se converteu há 10, 15, 20 anos e as práticas de vida dele não mudaram. E eu conheço gente assim. Entende? Então, assim, volta ao que Jesus falou. Nós somos conhecidos pelos frutos que a gente produz. Né? A gente, poxa, vocês não conhecem meu coração, não sabem o que se passa aqui dentro. Beleza. Mas eu tenho que manifestar algumas coisas, porque a gente não consegue viver igual um músculo retesado o tempo inteiro, né? A gente relaxa, a gente fala, a gente conversa, a gente brinca e tal. E os frutos da minha vida têm que manifestar alguma coisa. Então, assim, se negar a buscar a santificação, se negar a ser mais parecido com Jesus, se negar a dar outra face, se negar a perdoar aquele que fez mal pra gente, se negar a evangelizar, se negar a amar, como o Muniz falou, cara, é um forte indício, diria eu, de que essa obra de Cristo na vida desse pretenso cristão, ela está defeituosa, cara. E a culpa não é de Deus, não. Então, assim, a gente deveria observar isso com mais cuidado, né? E aí eu penso que é importante a gente entender o que é santificação, né? Porque se a gente não entender, como a gente já vem falando, o que é esse processo, fica aquela ideia de que santificação é viver um legalismo, né? Sei lá, um monasticismo, né? Mas não é nada disso, cara. Não é nada disso. Assim, fica aquela ideia assim, o nosso padrão de santidade não é simples melhoramento, né? Isso. Diante dos padrões humanos. Isso. Né? Não é esse melhoramento, esse upgrade aí diante dos padrões humanos. Porque senão basta você pegar uma sociedade, vamos botar assim, colocar leis muito rígidas sobre a sociedade, um sistema jurídico que funcione como no Oriente, lá nos países do Oriente, né? Que é 99% às vezes em alguns países de precisão lá, ou de certeza de condenação e tal. E aí o cara vai, tipo assim, vai todo mundo virar santo. ou não, às vezes um cara ele é ateu, não acredita em Deus nada, mas vive uma vida que socialmente ela é bem vista, o cara é honesto, o cara... Né? Então, pois é, mas aí você vai para uma sociedade dessa, você vai para uma sociedade dessa, aí você vai falar assim, nossa, todo mundo aqui vive em santidade, né? Se fosse um padrão humano, vamos dizer assim, né? Se fosse exatamente isso que a Bíblia está falando. Mas a Bíblia não está falando de uma conduta humana. Não está falando de buscar santificação. Não está falando de você viver uma conduta na sociedade, um padrão de moralidade humano. Não é disso que está falando.
sabe? Por quê? Mas ser, assim, conforme Cristo, né? Sermos conforme Cristo. Perfeito. Por quê? Porque pro homem natural é impossível. O Lloyd Jones, ele tá sempre batendo nessa tecla, né? É impossível pro homem natural viver os princípios bíblicos, né? Seja dos 10 mandamentos, seja das bem-aventuranças, seja do Sermão do Monte, seja da vida de Cristo, né? É impossível para o homem natural colocar isso em prática. Por quê? Porque a gente não tem essa capacidade por si só. Nosso coração é enganoso, a nossa disposição é para o mal. Nós somos seres caídos, nós somos seres pervertidos, sabe? E a gente necessita da ação do Espírito Santo operando em nós. Por isso que não é um legalismo a santificação, né? Você viver uma série de leis, uma série de regrinhas, de normas. Não pode. Não é, como eu falei antes, não é um monasticismo, né? Porque senão a gente faz igual os monges, né? Vamos todo mundo para um mosteiro, vamos ficar todo mundo lá enclausurado, negar as nossas vontades, os nossos prazeres e tal, e a gente está vivendo a santidade. Santidade não é isso, sabe? Nem é, muito menos, o que a gente mais tem visto, aquele tipo de piedade aparente, vamos dizer assim, né? Aquela coisa da hipocrisia, né? Nossa, aquela aparência, aquela roupa bonita de crente, né? Aquela, né, fala bonita, imposturada. Eu ia falar isso da fala, assim, às vezes aquela fala que denota poder, né, autoridade, né? Nossa, aquela coisa que você olha assim, caramba, e tal. Cara, mas tem gente que tá falando, roncando aí, né, pra todo canto aí, e arrotando uma pretensa santidade, e você vai ver, cara, não tem nada a ver com o padrão de santidade do Senhor, cara. Tem gente que fala assim, não, a santidade, eu não posso ver novela, porque eu não posso, né? A santidade é não assistir o Netflix, não, a santidade é não ouvir a música secular, é você não beber isso, não comer aquilo e tal, não sei o que. Cara, santidade não tem nada a ver com o que eu como, o que eu bebo, o que eu visto, mas com a minha atitude em relação a Deus, em relação ao meu próximo e em relação a mim mesmo. Você falou no início, Rodrigo, né, que tem diversos versículos que vão falar sobre ser santo e tal. Mas o interessante é a gente observar, por exemplo, Levítico 20, versículos 7 e 8. Ele fala assim, portanto, consagre-se e sejam santos, pois eu sou Yahvé, né, seu Deus. Guardem os meus decretos, pondo-os em prática, pois eu sou Yahvé que os santifica. Eu sou o Senhor que os santifica, né? Aí, Levítico 11, consagre-se e sejam santos, pois eu sou santo. Em Levítico 19, 2, dê as seguintes as instruções a toda a comunidade de Israel, sejam santos, pois eu, Yahvé, sou seu Deus, eu sou santo. E aí, não vou ler todos os textos aqui, né? Por que eu vou querer ser santo? Porque, cara, primeiro, Deus é luz, né? 1 Pedro, capítulo 1, lá no versículo 5 ao 7, fala, Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, como que eu posso andar com Deus se eu tenho trevas dentro de mim? Aí você começa a mudar a ideia. Por que eu quero ser santo? Eu quero ser santo porque eu quero andar com Deus. Porque eu fui reconciliado com Deus para andar com Ele, para viver com Ele. E se Ele é luz, Ele está operando essa regeneração em mim para que eu me livre do pecado, para que eu possa caminhar com Ele. Que é aquilo que o Edivaldo falou. Eu me torne mais parecido com Jesus. E esse é o propósito, não é isso? Vou falar lá em Romanos, né, 28, 29, né, do propósito do Senhor, que é de sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por quê? Porque Jesus é santo. E eu sendo semelhante a Jesus e Cristo sendo gerado em mim, eu serei o quê? Santo também, serei puro também. E aí eu posso caminhar com Deus,
né? Aí Hebreus 12, 14, 15, que fala lá, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cara, e o contexto fala de quê? De unidade, de paz com os irmãos. Olha aí, o Senhor já mostrando qual é o caminho da coisa, né? E aí, ó, e Mateus 5,8, né, que é a bem-aventurança que eu acabei de citar agora há pouco, que fala o quê? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, só se eu tiver com o coração limpo que eu vejo a Deus. Então, eu me santifico para me tornar mais parecido com Jesus, né? Para me tornar igual a Jesus, e aí eu posso então andar com Deus. E aí vem a resposta daquilo que você comentou ali atrás. Como que a pessoa está 30 anos, 50 anos dentro de uma denominação, dentro de um templo, dentro de um grupo, ou o que quer que seja, e ela não avança no processo de santificação? Meu irmão, porque ela está ali por qualquer outro motivo, menos para andar com Deus. Exato. Ela está ali para fugir do inferno. Ela está ali para poder receber cura, receber bênção, prosperidade. Ela está ali para qualquer outra coisa, menos para andar com Deus. Eu não lembro quem foi que falou isso, né? Que falou assim, imagina que o Senhor vai te levar para o céu agora, nesse exato momento, né? Você gostaria de ir para o céu? A pessoa responde, sim, gostaria muito de ir para o céu. Poxa, seria maravilhoso e tal. Agora, se você morresse agora, você gostaria de ir para o céu? Sim. Agora, eu vou te dizer, só que você vai chegar lá e Jesus não vai estar lá. Ainda assim, você gostaria de ir para o céu? Você ainda assim iria querer ir para o céu? Jesus não vai estar lá. E você acredita que tem gente que fala que sim, cara? Tem gente que fala que tá pensando no benefício, amor de ouro, né? Mar de cristal, sei lá o que, dormir ar-condicionado central, né? Tá pensando em todos os benefícios. Ar-condicionado celestial. Tá pensando em todos os benefícios que a vida, entre aspas russas, né? Citando o Will aqui. Toda vez que a gente fala que aspas russa, a gente vai citar o Will, né? Vai ter que dizer que isso é coisa dele. Que é coisa dele. A vida com Deus, a vida cristã, entre aspas, tem benefícios. Então, beleza, vou viver a vida cristã aqui e tal, não sei o quê. Mas eu vivo a vida cristã como uma vida dupla. E a Epístola de Tiago condena isso abertamente. Que a gente não tem que ter um coração dobre, né? Um coração que uma hora adora a Deus, outra hora adora Satanás. Cara... Ô Muniz, você estava falando, eu estava pensando aqui, cara, uma coisa que é legal, assim, porque para quem não quer negar-se a si mesmo, a santificação é uma parada dolorida. Sim. Né? Para quem quer ser santo, para quem quer se santificar, é uma parada difícil, porque vai contra a nossa natureza, que vocês estão falando aí, a gente não vai chegar na plenitude disso, né? Então é uma luta constante. Mas o legal, cara, é que ser capacitado a esse processo de santificação, isso demonstra que Deus, cara, teve uma iniciativa graciosa em relação a gente. Percebe? Sim. Cara, glória a Deus, porque por mais difícil que seja, Ele recebe a gente do jeito que a gente é, né? Com problemas, com pecados, com uma vida toda torta que as pessoas diziam que não tinha mais jeito. Só, cara, Ele se recusa a deixar a gente do mesmo modo. E isso é graça de Deus na vida da gente, cara. Mas o homem natural não percebe isso. Não percebe, cara. E Ele dá pra gente as ferramentas que a gente precisa, Ele capacita, Ele ajuda, Ele direciona, Ele sustenta. E muitas vezes a gente trata o processo de santificação como um fardo. E talvez isso seja um indício de que a gente está mais preocupado com a nossa vontade. A gente está mais preocupado em ir para o céu mesmo que Jesus não esteja lá. Olha só. Né? Sim, sim. Agora, olha só que interessante, porque a gente está falando aqui, né? Eu não consigo ver um outro texto que seja mais revelador do retrato do que Deus está operando em nós do que esse de 1 João, em capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler, é um pouquinho comprido, mas eu vou tentar ser bem rápido possível. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus.
Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, que é o que você acabou de falar, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para quê? Para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, olha só, é como se João estivesse falando assim, então, meu irmão, já que Ele tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. É uma consequência, né? Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena, que é aquilo que o Edivaldo falou, a glorificação, né? A expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito, que você acabou de falar, né? Que está operando em nós, é a regeneração, como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Olha que maravilha. É esse desejo que a gente sente, né? De avançar, de crescer. É a prova de que nós permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Como que eu posso permanecer? Como que eu posso permanecer em Deus e ele em mim se eu mantenho pecados? A gente já viu que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então eu preciso me libertar do mal para que ele permaneça em mim e eu nele. Então já começa a estreitar o caminho aqui. À medida que permanecemos em Deus, nosso louvor se torna mais perfeito? Não. Nossa pregação se torna mais perfeita? Não. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Cara, eu não precisaria falar mais nada, eu acho que está claro como água. O processo de santificação que Deus opera em nós é nos fazer amar cada dia mais. O próprio Jesus falou, né? Vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros, né? A expressão de amor, né? Exatamente, cara. Esse está em João, né? Capítulo 13, capítulo 15. Cara, eu vou falar que sim, que eu não lembro onde está. Enfim, então, cara, tá claro como água. A santificação é amor, cara. Tu não brinca assim, que você é o profeta do amor, não sei o que, não sei o que. Cara, mas é isso que o Senhor está operando na gente, cara. E aí começa a ficar muito claro a diferença entre nós e o mundo. Quanta coisa, cara. Quanta coisa poderia ser diferente no mundo se as pessoas se amassem, cara. Elas abririam mão, elas não brigariam tanto. Como tá lá Israel e Palestina disputando um pedaço de terra que é do tamanho do estado de Goiás, cara. Sabe? É muito rico, tem muitas riquezas, não sei o quê. Beleza, mas é do tamanho do estado de Goiás, cara. Estão brigando por um pedaço de terra. Sabe? Eles não poderiam conviver juntos. A humanidade poderia coexistir, todos vivendo em paz e harmonia. Se o quê? Se o amor de Deus prevalecesse no mundo. Cristo veio para quê? Para espalhar o amor, cara. A santidade é o amor. A justiça é o amor. A retidão é o amor. Manifesto como? Manifesto através dos relacionamentos entre nós e o nosso Deus, entre nós e o nosso próximo, com a gente mesmo, sabe? Santificação não tem nada a ver com a quantidade de Bíblia que eu leio por dia, ou quantidade de oração que eu faço. Se essa Bíblia que eu leio, e se essa oração que eu faço, não tiver o intuito de amar alguém, orando por orar, lendo a Bíblia por ler, por obrigação, eu tenho que ler. Não, eu estou lendo a palavra aqui porque eu tenho fome e sede de aprender mais do Senhor, para que o Espírito Santo tenha mais canais, mais meios para me regenerar e me transformar mais ainda à imagem
de Jesus para que eu possa amar mais, para que mais carrapichos saiam de mim. Então eu preciso compreender isso, porque se eu não compreender isso, que santidade é amor, cara, já era, não tem sentido a santificação. Ed, dentro disso que o Muniz falou aí, cara, como é que você deixaria para o nosso ouvinte aí a respeito de como viver, experimentar de verdade, né? A verdadeira santificação. A gente falou sobre coisas que parecem sinais exteriores de santificação e não são. O que significa santificação, né? O ouvinte nosso aí já sabe, poxa, marcou isso aí para ele, é ser mais parecido com Jesus. Mas como viver isso na prática, cara? Alguém está ouvindo a gente aí e está pensando assim, cara, eu quero colocar isso em prática, quero começar agora. O que você diria aí para o nosso ouvinte? Então, queridos ouvintes, né? Esse processo que começou em nós a partir aí da nossa conversão é um processo que pode ser iniciado através das nossas próprias dietas espirituais com Deus, né? Como já foi dito, né? Não é algo externo, é simplesmente uma forma de falar, um jeito de adorar específico que vai mostrar que de fato somos santos. A santidade é algo que a gente busca através da própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus vai nos encorajar a buscar essa santidade, né? Nós fomos eleitos para Cristo a fim de sermos conformes à imagem dele. Então, a gente começa a imitar Jesus seguindo as suas pegadas, seguindo os seus passos. Perceba, a santidade não é algo negativo. Ela na Bíblia não é colocada como de forma negativa, mas sim positiva, né? E é um desafio, é ser como Deus. Ou seja, a gente olha para Deus, olha para Jesus especificamente. O Luiz falou muito bem sobre a questão do amor, né? O amor de Cristo por nós. A gente vai ver lá na palavra de Deus em Efésios, né? Capítulo 5, versículo 27, né? Cristo morreu por nós para que ele nos apresentasse a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, Cristo é o nosso modelo. Então, a partir do momento que a gente olha para Jesus, olha a sua obra nas Escrituras, nos Evangelhos, na vida dos apóstolos, a gente vai perceber que, seguindo os passos de Jesus, a gente vai ficar mais santo, né? Mais separado para Deus. Então, a gente começa a ter uma vida mais próxima de Deus, seguindo os passos de Jesus, olhando para Jesus. A partir do momento que eu tenho uma relação com Deus, através de Cristo, no poder do Espírito Santo, através das minhas dietas espirituais, como? Lendo a palavra de Deus todos os dias. É importante para nós, para todos nós, seja você um membro que chegou agora na igreja, um novo convertido, alguém que conhece a fé, como gente como eu, que já está há muito tempo na igreja, ou exerce um ofício como o pastorado, eu tenho a necessidade de ler a Bíblia todos os dias, porque quando eu não faço, eu já estou abrindo ali um caminho para se afastar do Senhor, né? Então, ler a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus, olhando os evangelhos, o que Jesus fez, a sua obra humana e a sua obra de redenção, né? Os seus ensinamentos, tendo as nossas dietas espirituais de oração, né? Oração nada mais é do que conversar com Deus, de falar com Deus, de abrir o coração para Deus. Mas Deus conhece o meu coração. Sim, Ele conhece o coração. Ainda a palavra não chegou à língua, o Senhor já conhece. Mas o próprio Jesus nos incitou a isso, né? Para orarmos. E o próprio Jesus fazia isso. Então, perceba, quando a gente olha para Jesus e olha o que Ele fazia, né, a gente percebe que os atos de Jesus no seu ministério terreno nos leva mais próximo de Deus e a essa santidade. Então Jesus vai dizer assim, ore ao Pai. Então a gente precisa orar. A gente precisa ter intimidade com Deus através da oração, da leitura da palavra. E olhando para Jesus, com certeza absoluta, você vai estar mais santo, mais separado para Deus. A possibilidade de você pecar é muito menor, né? Porque você criou em você um desejo ardente por Jesus, um desejo no coração de ser parecido com Jesus.
de falar como ele falava, de agir como ele agia. Claro, como eu falei, a perfeição da santificação, a santificação plena, a gente não vai alcançar nessa vida. Somente quando toda a obra da redenção de Cristo Jesus em nós, toda a obra da Trindade em nós for cumprida. É legal que vocês se complementaram, mas de forma inversa, né? O Muniz já falando da parte prática da coisa, né? A questão de amar, ter atitudes de amor, né? E o Ed falando da questão da palavra, para quem está começando, né? Ou quer começar esse processo. Uhum. E, cara, tem uma frase do J.C. Ryle, que ele disse assim: a santificação genuína se manifesta no esforço habitual de fazer a vontade de Cristo, vivendo em conformidade com seus ensinamentos práticos. Então, assim, para quem está ouvindo a gente aí, não tente ser santo segundo a religião sem Cristo, né? Porque o Muniz falou a questão do amor. Amar como? Amar quem? Amar de que forma? Em que lugar? Em que situação? E o Ed está falando a questão da palavra. Vai lá conhecer quem é Jesus, né? E a gente volta para aquele velho ponto que a gente sempre volta no RP. Muitos cristãos não leem a palavra, muitos cristãos não conhecem a palavra. Escutam aquilo que o pastor fala, que o líder fala, mas não se dá nem o trabalho de conferir, né? Então, assim, você corre um sério risco de acreditar que você está servindo a Deus e não está. Então, assim, parte de Cristo, pega nos evangelhos e começa a ler e ver como que Cristo agia com pessoas comuns, com pecadores, com cristãos, com judeus, e você vai começar a ter um parâmetro de como viver uma vida de santidade, voltando ao que a gente falou, que é ser mais parecido com Jesus, né? Então, assim, dentro do que a gente falou ao longo desse episódio aqui, eu acho que a gente tem duas possibilidades, né, para quem está ouvindo a gente aí. Pode ser que você está ouvindo isso tudo que foi falado e falou assim: poxa, legal, eu estou crescendo na fé, eu estou crescendo nesse processo de santificação, eu me enquadro nisso que vocês falaram como bons exemplos, né? E não tem vergonha nenhuma em reconhecer que hoje você está melhor do que há 5, 10, 15 anos atrás, né? Mas como o Ed falou, cuidado para não cair, né? A gente precisa ter esse cuidado. Mas pode ser que você esteja num segundo grupo de pessoas, né? E você perceba que, baseado em tudo que a gente falou, que você está caminhando de acordo com a sua própria vontade, ao invés de segurar nas mãos de Cristo, entendeu? Ao invés de pegar Cristo como parâmetro. E, cara, às vezes a gente encara um podcast que a gente ouve como só um podcast, como só um passatempo. E pode ser que Deus esteja usando esse papo aqui, essa conversa, para falar contigo, né? E talvez seja a oportunidade que você tem, cara, de, acabando esse podcast aqui, ir lá pro seu quarto, botar o joelho no chão e falar: Senhor, me perdoa, eu quero melhorar, eu quero fazer diferente, eu quero ser mais parecido com Jesus, sabe? E não encara isso como nada, não, né? Talvez Deus esteja falando realmente com você nesse momento, cara. Na tua consciência, no teu coração, aí na tua cabeça, cara. Não tem uma voz falando, mas tem um sentimento esquisito dentro de você, tem uma coisa rodando, te afligindo, e você, cara, vai saber que é a voz de Deus falando, né? Então, que a gente não... Eu digo a gente porque, como o Ed falou, né, o Muniz também falou, é um processo, e a gente também está nesse processo, né? Que a gente não feche os ouvidos para o que Deus tem falado, para o direcionamento que Ele tem dado para a gente, porque... Cara, Deus nos livre e guarde de chegar naquele último dia e sermos rejeitados porque a gente seguiu algo chamado Deus, mas que na verdade era um Deus que, sei lá, terminava com Z, né, ao invés de S. Era um Deus falso, um Deus que a gente criou, uma percepção nossa, né? Então que a gente não ignore a voz de Deus. E a gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Acredito que a gente nem de longe esgotou o tema, né? Mas a gente tenta fazer dentro de um período de tempo aí que dê pra gente trazer uma reflexão, cara. E não pare por aqui não, sabe? Não pare por aqui. Vai buscar vídeos na internet, no YouTube tem um monte, assim, não me ocorre nenhum especificamente na cabeça aqui agora. Mas a gente tem... gente boa pregando a respeito disso, ensinando a respeito disso. Vá para a palavra, vá aprender com Jesus, como a gente falou ao longo desse programa, né? E antes da gente encerrar aí, eu quero deixar um espaço aí para as considerações finais, aí, recomendações se tiverem, tá bom? E eu vou começar com o Edivaldo aí. Amém, amém.
Foi um prazer estarmos juntos, né? Participar novamente desse podcast, né? Do Resistência, é sempre muito bom. Agradeço aí o Rodrigo Oliveira pelo convite. Prazer estar junto aí do Rodrigo Muniz, né? Estarmos aqui compartilhando desse momento de conhecimento, de troca de experiência, de uma análise da vida cristã melhor. E para você que nos ouviu hoje, eu quero dizer para você que vale a pena estar na presença de Deus, vale a pena ser discípulo de Jesus. Eu não estou dizendo aqui que é algo fácil, simples, né, que você não vai ter lutas e dificuldades, vai ter sim. Inclusive, a gente vai precisar negar a nós mesmos, você vai precisar negar a sua própria vontade. Nesse processo de santificação, vai ser necessário você exercitar o amor que Cristo, da mesma forma que Cristo te amou. Você vai ter que também exercitar esse amor, que não é meramente um sentimento, já até disse isso, é uma atitude, é uma decisão que nós tomamos. Nós decidimos amar o próximo, nós decidimos ser parecidos com Jesus. A partir do momento que somos transformados e reconhecemos Deus como Pai e a obra da redenção em nós, e devemos ser mais parecidos com Jesus, nós tomamos uma decisão. E que decisão é essa? O amor, de amar uns aos outros, de amar Cristo Jesus, de amar, né, essa vida que Deus nos deu. E aí a gente tem o prazer de nos separar para Ele a cada dia. Que Deus abençoe você. Foi um prazer nós estarmos juntos. Show de bola, meu irmão. Muniz, microfone aberto aí. Faça aí suas considerações finais. Se tiver alguma recomendação para deixar, manda ver. Eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando, né, com vocês aqui, com o Edivaldo, contigo, né, da Palavra de Deus. É sempre um prazer, né, quando a gente já começou a ser um prazer do momento que a gente para se preparar para esse momento aqui, né? Verdade. Quando a gente para poder estudar, para ler, o tempo que a gente gasta ali, né, na preparação, na presença de Deus ali, meditando, lendo, desfrutando, né, da palavra. É sempre um deleite, né, isso para nós, né. E esse tema, ele é muito caro para mim, né, já há mais ou menos uns 20 anos que eu me debruço sobre esse tema da santificação, né, falando sobre essa questão do amor e tal. É um tema muito caro, mas o que eu queria só dizer para você que está me ouvindo é que, entenda, a palavra santo significa separado. O Senhor quer nos separar desse mundo, nos afastar desse mundo. E de que aspecto desse mundo? Da indiferença, do ódio, do desamor, sabe? De tudo que é ruim, de tudo que é danoso para os relacionamentos. Ser santo é isso, é ser separado de toda essa malignidade. Eu lembrei que o capítulo é João 17, versículo 13 ao 26. Eu achei a referência aqui que eu estava falando. Leia esse trecho de João 17. Leia o capítulo 4 de Tiago. Leia o capítulo 5 de Tiago, do versículo 1 ao versículo 6. Leia o capítulo 4 de Efésios. E você vai entender, vai ver ali que o que Deus deseja para nós enquanto humanidade é que a gente abandone, que a gente se afaste dessa malignidade que destrói os relacionamentos no mundo, sabe? Que está corroendo, porque mais importante do que qualquer coisa são os relacionamentos, gente. De que adianta você ter uma casa muito rica, cheia de comida dentro dela, se você não tem relacionamento com as pessoas dentro dela para poder comer junto, se alegrar junto? Se você está brigado com a sua família, se está brigado com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com a sua esposa, seu marido, sabe? De que adianta você ter um carro do ano e não ter ninguém para desfrutar disso junto com você? De que adianta você ter tudo, todos os bens nessa vida, se você não tem pessoas com quem você desfrute isso, para se alegrar junto contigo? Não serve de nada. O que adianta você ter salvação se você não tá nem aí para a pessoa que não tem, né, cara? Cara, porque nós somos corpo. E ninguém é corpo sozinho. Ninguém é corpo sozinho. É viver o amor.
é se relacionar com as pessoas em amor. E o Senhor, através da palavra, da leitura da palavra, como o Edivaldo falou, fundamental. Se alimente da palavra, se alimente de Cristo. Conviva com o Espírito Santo todo o tempo. Orar em todo o tempo. Paulo já dizia isso diversas vezes. Orar sem cessar, ora em todo o tempo. Porque a gente depende da orientação. Como que você vai ouvir o Espírito Santo dizendo para você: perdoa, ama, faz, acontece, se você não conversa com ele, se você não tem essa prática do diálogo com o Espírito Santo? Como é que você vai ouvir o Espírito Santo se você não conversa com ele? Buscar a santidade é buscar aquilo que me prepara a cada instante para eu estar mais perto do meu amado, sabe? É aquilo que me torna mais parecido com ele, aquilo que me permite estar caminhando com ele, porque ele é amor. Então eu só posso caminhar com ele se eu estiver em amor também, sabe? E aí você falou assim, por onde começar? O Edivaldo começou bem falando leitura da palavra, oração, mas eu digo para você, na sequência, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, ama o seu marido, se submete a ele, sabe? Ama seus filhos, ama seus pais. Na palavra vai estar ensinando direitinho como que você faz isso. Ama o vizinho, ama o colega, ama o amigo, ama o inimigo, ora por ele, acode ele, serve ele, sabe? Ama o necessitado, Sim. o órfão, a viúvo, o pobre, o enfermo, o encarcerado, seja lá quem for. E ama os perdidos. Eles estão precisando do seu amor, precisando de salvação. Ama com vontade, ama com gosto, ama com força, sabe? Obedecendo a voz do Espírito Santo. E você pode ter certeza que você vai estar vivendo, caminhando e sendo santificado dia a dia, porque essa é a vontade do Senhor para nós. Amém? É isso. Muito bom, cara, muito bom. No começo do episódio lá eu falei que você tava com um problema no microfone aí, né, e tal, mas essa barulheira que tá aí é chuva, né, cara? Agora é chuva, trovão, tudo isso. Ô, benção, um calor desse, hein? Veio para refrescar. Muito bom, muito bom. Cara, queria agradecer vocês dois aí pela participação, cara. E, sinceramente, é um prazer pra mim, é uma escola pra mim participar com vocês aí, tanto conhecimento e poder contribuir, é sempre um prazer pra mim também. Então, fica aqui meu agradecimento a vocês dois. Agradecimento também a quem ficou com a gente aí até o final, tá ouvindo a gente aí. Como eu sempre peço, nos ajuda, gente, a compartilhar esse podcast. Isso pode ser bênção para outras pessoas. Se foi bom para você, se você não gostou, não tem problema não. Mas se foi bom para você, ajuda a gente a compartilhar. No mais, cara, você já conhece o nosso Instagram, a gente sempre recomenda e tal. Mas eu queria pedir o seguinte, a gente encerrou a seção de comentários do nosso site, né? Porque hoje as pessoas usam mais a questão do aplicativo, do celular e tal, não tem muito aquele hábito de entrar no site para poder ouvir podcast, né, que dirá comentar. Então a gente encerrou, fechou o campo lá para comentários. A gente ainda tem um e-mail em resistenciapodcast@resistenciapodcast.com. Mas também não é um hábito as pessoas ouvirem podcast e ir lá abrir o e-mail para poder escrever um e-mail a respeito do episódio, a não ser o nosso ouvinte chamado Anésio. Anésio, fica aqui meu abração. Queria dizer que a gente sempre lê o que você manda pra gente lá. O Anésio, todo episódio que ele ouve, ele vai lá e faz um comentário a respeito do episódio e tal. Às vezes, por uma questão de tempo, eu não consigo responder tudo, mas, Anésio, obrigado, tá? De coração. E você pode ter certeza que tô sempre lendo lá o que você tá escrevendo. Mas eu tava vendo aqui, cara, que a maioria das pessoas ouvem o podcast pelo Spotify, né? E se você não ouve pelo Spotify porque você não tem uma assinatura, saiba que você pode baixar o aplicativo e para ouvir podcasts é gratuito, você não paga. Você vai achar todos os podcasts lá e tal. E agora ele abriu um campo, cara, se você pegar o episódio, sei lá, de repente, o último episódio do Resistência, por exemplo, clicar no episódio, ele vai abrir uma caixinha assim, o que você achou desse episódio? Você consegue deixar ali um comentário. Então, assim, se for mais fácil para você usar o aplicativo do Spotify, quiser deixar um comentário pra gente lá, a gente vai ler com muito carinho. É muito bom pra gente saber o que vocês acharam, o que vocês pensam, ouvir recomendações. Você pode fazer isso também pelo nosso Instagram, @resistenciapodcast.com. Você pode também mandar suas impressões em box lá e tal, a gente vai estar lendo da mesma forma. Mas eu queria agradecer muito a você que ficou com a gente, tá bom? E é isso. Acho que a gente vai ficando por aqui. Próximo dia 20, se Deus quiser, a gente está de volta. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Edivaldo Nascimento. Eu sou Rodrigo Muniz. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.